Bom, como você já deve ter visto em algum local desta o quê? Eu não tô no meu canal do YouTube. Gente, o que eu tô fazendo no YouTube do Canal Brasil? Oi, galerinha do Canal Brasil e temperadinhos que me seguiram até aqui através do link que eu deixei lá no meu canal. É um enorme prazer estar fazendo essa Ocupação Rita Von Hunt do Canal Brasil para falar sobre uma coisa pela qual eu tenho paixão desde que me entendo por óvulo: cinema revolucionário. Bom, acredito que não seja novidade para ninguém, a gente está atravessando junho e esse mês histórico representa os nossos acúmulos, somas, lutas, demandas, e ele foi consagrado como o mês de celebração da memória das lutas LGBTQIA+. Para contribuir com isso, o Canal Brasil preparou uma mostra de cinema LGBTQIA+, que está rolando desde o dia 1º. Mas se você perdeu algum dos filmes que já foi ao ar aqui embaixo na descrição do vídeo estão todos os parceiros onde você pode assistir on demand, né? Português para. Você clica e assiste a hora que você quiser, quando der. O Canal Brasil me convidou para falar um pouquinho sobre alguns filmes da mostra e eu selecionei 2 que me são muito caros: Divinas Divas, de 2017, da Leandra Leal, e o docudrama Bicha Travesti, do Kiko Goifman e da Cláudia Priscila. Talvez não seja novidade para vocês porque eu escolhi esses 2 filmes, mas através dessas produções, respectivamente de 2017 e 2018, a gente consegue fazer um apanhado, traçar uma linha histórica e entender acúmulos, renovações e novas posições de artistas LGBTQIA+, no Brasil, em especial artistas que desafiam e desafiaram o sistema sexo-gênero. Ainda respectivamente, o Divinas Divas, da Leandra Leal, ele conta a história dessas grandes artistas do teatro de variedades carioca que enfrentou a ditadura. Basicamente, em um tweet também, durante o período da ditadura, existia uma série de políticas de costumes implementadas no Brasil. É durante a ditadura brasileira que a gente vai conhecer a censura mais ferrenha e mordaz que a gente teve na nossa história. E nessa época, as artistas do teatro de variedades, os números de striptease, burlescos que brincavam com a sexualidade, foram todos proibidos. Muitas dessas pessoas fugiram do Brasil, buscaram asilo político ou mesmo melhores condições de vida em outros países. E quem ficou para dar continuidade a essa veia do teatro, o teatro de variedades, foram as artistas transformistas cariocas. Tô falando da Rogéria maravilhosa, da Jane de Castro, que nos deixou recentemente. Tô falando da Condessa, de uma série de nomes que marcaram a história do Rio e tornaram o teatro rival uma espécie de patrimônio imaterial da cultura LGBT. Esse filme, ele conta de que forma essas artistas ocuparam essa cena, como a cena estava dada naquela época e quais enfrentamentos eram necessários de serem feitos naquela sociedade. A gente vai saber sobre o auge e a derrocada financeira dessas artistas. A gente vai entender que já havia um sistema de violência de gênero operante. A gente vai conhecer o que pode ser chamado de Era de Ouro das transformistas no Brasil. E a gente vai conhecer e se emocionar com o reencontro dessas artistas agora na terceira idade delas. Um dos fatos históricos desse documentário é que a maioria das pessoas trans aqui no Brasil não chega à terceira idade. Divinas Divas, ao mesmo tempo que presta tributo, é uma homenagem e um marco de resistência desses corpos que envelheceram para contar suas próprias histórias. Outra coisa super maravilhosa de contar para vocês é como o filme da Leandra, ele consegue nos reencantar dessa arte que é uma arte marginal, né? A arte do transformismo, isso na história do planeta, ela ocupa um lugar como o do grafite urbano, ela ocupa um lugar
como o do malabar no semáforo, da arte circense nesse nosso mundo do século XXI. A arte transformista, a arte drag, se a gente quiser importar o termo, ela tem essa marca de flertar com o underground, com o submundo, com o proibido. E a gente vai ver, através dessas histórias, como isso é muito mais uma fantasia de quem estava fora do meio do que a realidade dessas artistas, né? Essas artistas estavam preocupadas em fazer seu trabalho, pagar suas contas, sobreviver. Existem algumas pontuais e maravilhosas reflexões políticas no filme, como quando elas contam que num dos auges da ditadura civil-militar no Brasil, existia uma patrulha de polícia que prendia pessoas trans, travestis, transformistas ali no centro do Rio. E as meninas tinham um esquema organizado de abrir a van policial por dentro ou por fora e sair soltando todo mundo, né? Então, durante muito tempo, elas se organizavam para dar esse pedala nos polícia. Eu gostaria de levantar umas perguntas para que a gente entre no mesmo patamar de reflexão. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: para que serve um cinema LGBTQIA+. E aí eu gostaria que você tentasse me responder, talvez nos comentários. Para responder essa pergunta, talvez a gente deva pensá-la. Para que serve um cinema? As coisas têm que ter serventia? A gente chegou num momento utilitarista da arte? Se a arte não serve algo, alguém, ela não é válida? O papel da arte é servir? A arte é um produto, a arte é uma mercadoria, e essa é a nossa primeira questão. Mas logo, continuando a reflexão, para que serve um cinema LGBT? A gente deve inverter e pensar, para que serve um cinema não LGBT? A gente deve entender que todas as linguagens artísticas, a escultura, a pintura, o desenho, elas acontecem porque o ser humano está encontrando formas de expressar alguma coisa que ele não pode fazer por outra via, que ele não é capaz de dar vazão em outro lugar. A arte ocupa, portanto, essa lacuna da comunicação humana ou da existência humana. A arte é um meio simbólico, mas também imaginário, mas também real, da gente conseguir dizer o que por outra via não seria dito da mesma forma. Para que serve um cinema LGBT? Para que a gente entenda que existe uma potência e uma espécie de narrativa que é incapaz de ser feita por outro grupo. Para que existe uma literatura feminista? Para que existe uma arte visual negra? Para que existe um movimento musical periférico? Para que a gente descolonize os nossos olhares de verem o mundo sempre através das mesmas lentes. A gente mora num mundo que vocês conhecem. A gente passou pelo colonialismo, pelo patriarcado, pela dominação europeia, pelo capitalismo. E todos esses sistemas têm alguma coisa em comum. Pouquíssimos são os corpos que falam e muitos são os corpos subalternizados. A luta, no nosso século, pela inclusão nas linguagens artísticas de outras formas de narrativas é o mínimo que a gente deve fazer como reparação histórica e como uma espécie de entendimento de que até aqui não deu muito certo, né? Talvez fosse bom que a gente mudasse os protagonistas e os contadores de história. Então, tendo feito essa rápida e breve introdução, que deve ter me levado o quê? Metade do vídeo? Mas, meus amores, é importante, porque a gente não se conhece, né? Eu tô num canal novo. Eu não sei com que pé na porta eu posso entrar. Então a gente entra com um cartão de visita, a gente mostra a importância do debate, né? A coisa anda no ritmo dela. Então vamos pra bicha travesti. Então agora, entrando propriamente, né, na coisa mesmo do documentário, a gente vai acompanhar a Linda Quebrada, a Jupe do Bairro, as meninas das Bahias e a Cozinha Mineira, a Lineker. E se você não conhece essas meninas, meu amor, talvez você tenha perdido ou esteja perdendo o que de melhor está sendo produzido pela MPB brasileira, tá? Sem querer puxar sardinha para as LGBT, mas essas meninas são tudo, vocês precisam ouvir. Então, através de uma jornada, de um corpo poético, né? E tô usando termos da literatura, mas vem comigo. Através de uma jornada de um corpo poético ou de vários deles, a gente vai conseguindo desnudar, entender e repensar
um sistema que sonha em se tornar invisível. Um sistema que orquestra e rege nossas relações. Um sistema de sexo e gênero. Bicha travesti é sobre uma categoria e um jeito de estar no mundo que reivindica para si não o lugar da mulher como essa mulheridade construída como outro do homem. Não. Mas como um lugar de negação e de luta contra um tipo de masculinidade que aqui na periferia do capitalismo a gente conhece bem. Uma masculinidade cheia de proibições, cheia de violência, cheia de consumo. Aliás, a Linda Quebrada tem uma música que ela fala do macho que consome. Ele come e some. Através dessa jornada, desses corpos poéticos e das letras que esses corpos compõem e das narrativas que esses corpos constroem e das visões de mundo que a vivência desses corpos gerou, e é por isso que eu estou falando sobre a importância de um cinema queer, a gente é capaz de ver coisas que talvez a academia levasse 10 ou 15 anos para nos ensinar. Aliás, essa é outra questão colocada no filme. Qual é a dinâmica de produção de saberes de corpos do centro e corpos da periferia? E quando eu estou falando isso, meus amores, eu não estou falando sobre centro e periferia de cidade. Eu estou falando sobre centro e periferia de dinâmicas de poder. Eu preciso que você pense na dinâmica do gênero e qual é o gênero do centro e da periferia. Na dinâmica da raça e qual é a raça do centro e da periferia. Na dinâmica norte-sul global. E onde está o centro e a periferia? Qual é o valor destinado às produções periféricas? De que forma a gente olha para os saberes produzidos pelos corpos periféricos? E a gente se deixa contaminar por essa potência? A gente se deixa contagiar? A gente se deixa mudar e transformar por esses saberes? Ou o nosso sistema se constrói de forma a desvalidar que esses corpos também sabem? O filme é costurado por depoimentos, tanto da Jupe, quanto da Lin, quanto das meninas do Bahias. E tem uma coisa que eu amo, que a Lin diz, que é o seguinte: pelo medo de não pertencer, eu acabei inventando um lugar para mim mesma. Aquilo que eu acabei de dizer sobre bicha travesti ser uma categoria limítrofe, uma categoria bem na beirada do sistema sexo-gênero, é porque ele se cria destruindo. E essa possibilidade de criação pela via da destruição é central para que a gente pense as nossas dinâmicas de poder. Eu gosto de pensar essas artistas como um dos termos que a Lin usa ao longo do filme, que são bonecas terroristas de gênero. Eu gostaria muito que a gente pensasse sobre isso, né? De que forma boneca remete a objeto, a brinquedo, a algo sem vontade que você controla, você veste, você monta, você desmonta. Qual é a imagem gerada por uma boneca terrorista? E uma boneca terrorista de gênero? É possível que haja terrorismo de gênero? A frase que abre o filme é a seguinte: estou procurando e tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. O que a gente vai acompanhar nessa jornada, nessa trajetória, nessa discussão, é como é frágil todo o entendimento que a gente tem construído sobre sexo e gênero. E como qualquer alteração é capaz de fazer o sistema ruir. O trabalho e a potência artística dessas artistas, bem como se a gente tentar fazer um balanço histórico do que representaram as divinas divas durante a ditadura brasileira, são momentos diferentes, potências diferentes de um mesmo fazer, de uma mesma criação libertária e destruidora, de uma mesma forma de ocupar o mundo para transformá-lo, de um entendimento último de que os nossos corpos são ferramentas políticas. Mas não é só maravilha, tá, meus amores? O filme é super emocionante, eu posso ter chorado, borrado a máscara aqui, mas, enfim, eu não ia aparecer em cena chorosa. Tem muitos momentos, assim, extremamente emocionais e momentos que fazem a gente pivotar na nossa visão de mundo. Existe uma coisa que uma intelectual no Brasil chamou de dororidade, a Vilma Piedade. Essa sororidade entre mulheres
através da dor, em especial mulheres negras, mulheres periféricas do sistema, que conseguem se entender, que conseguem laçar suas empatias através de uma jornada marcada por dores. Tem uma cena maravilhosa numa cozinha, na qual esses três corpos que podem causar para o público um estranhamento, uma instabilidade, falam sobre autenticidade e discurso hegemônico. Falam sobre de que forma o que a gente faz com o nosso corpo causa estardalhaço na segurança social. De que forma novas propostas de uso do corpo, novas propostas de vivência dos corpos poderiam reestruturar o sistema que a gente vive. E como eu disse antes, a academia tradicional levou décadas, quem sabe séculos, para falar isso. A gente ainda lida com os impactos e os não entendimentos da obra do Foucault, né? Esse filósofo da diferença francês que lançou para a gente um olhar sobre discursos de poder. Qual o impacto nas nossas vidas dos discursos médicos, que em algum lugar criam patologia e ideia de saúde, que em algum lugar designam, diagnosticam o corpo doente do corpo saudável, a prática doente da prática saudável, o gênero desejável do gênero disfórico. E a Raquel Virginia, em uma frase, diz o seguinte: eu não vou frequentar consultórios médicos. A transição da Raquel, o lugar que ela ocupa no sistema sexo-gênero, não será dado por um discurso hegemônico de poder. Não vai ser um consultório que vai dizer para ela o gênero dela, não vai ser uma prática científica que vai dizer para ela. Eu estou dizendo para vocês, o Foucault levou um acúmulo de décadas de trabalho para poder chegar nessa ideia que talvez um corpo considerado periférico tenha para oferecer. E que oferece pela via da arte, que é uma via infinitamente mais democrática e acessível do que a acadêmica. Para vocês aqui do Canal Brasil, porque lá no Tempero a galera tá careca de saber, eu sempre indico algumas leituras para balizar o que a gente está falando. E aí eu queria muito que vocês conhecessem o Manifesto Contrasexual, do Paul Preciado, Cinema Queerité, do Ademir Corrêa, e A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Se vocês assistirem o filme como eu o pude assistir, vocês vão entender essas indicações. Mas talvez aqui eu vou tomar um tempo para falar o que parece inusitado. Eu indicar uma autora do cânon brasileiro, uma mulher cisgênero, branca, possivelmente heterossexual, Clarice Lispector, como leitura de apoio para entender Bicha Travesti. Logo no começo de A Paixão Segundo GH, a gente aprende sobre essa personagem que nos narra que ela tem um ímpeto incontrolável que cria nela uma terceira perna que a mantém estática e estável. E que é essa estabilidade que a impede de fazer uma jornada. Que é essa estabilidade que a impede de conhecer o mundo por outra via, de outra forma. E é na dinâmica instável que o romance vai acontecer. Esse romance só é possível porque a personagem que nos diz: existe uma tendência em mim que me estabelece, que cria em mim um tripé que me coloca parada. E ela vai lutar contra isso. É a mesma ideia que move a vida dessas mulheres que vão contar pra gente sobre essa outra mulheridade, sobre esse outro lugar para estar no sistema de sexo e gênero. Bicha Travesti é um ótimo trabalho artístico para que a gente possa entender que os nossos corpos são construções sociais. Do tabu da nudez, e aí eu indico o George Agamben com esse texto dele sobre a nudez maravilhoso, até a ideia do que seria um corpo de homem e de mulher, sendo que eu peço que você rapidamente olhe à sua volta e para os seus familiares e perceba que mulheres são plurais em seus corpos e homens também. E que a ideia de corpo de é apenas um pacto ficcional da nossa sociedade. É apenas um lugar criado que a gente decidiu acreditar como coletivo e que atende a esferas específicas e interesses de poder. Em um vídeo curto, eu não sei se eu posso balizar tudo que eu tinha tentado dizer com esse vídeo,
Mas eu espero que tenha ficado aqui pelo menos salientado, ou como provocação, a ideia do que uma nova narrativa ou novas vozes dentro de um meio artístico podem fazer com as nossas compreensões de mundo. E se você quer passar por essa experiência de olhar o mundo por outras lentes, eu te convido mais uma vez para acompanhar a mostra que o Canal Brasil separou. Todas as informações sobre elas estão descritas aqui abaixo do vídeo e eu espero que você tenha gostado. Lá no meu canal, eu costumo sempre me despedir assim e quem sabe a gente se vê numa próxima. Um beijinho, tchau! Estamos construindo um momento histórico, hein? Fiquem ligadas, todas nós. Todo mundo pode ser o que quiser. Deixar seu corpo se amar, se expressar e se transformar. Foi uma descoberta de uma sexualidade nova. Descubram novos corpos e encontrem entre vocês. Eu queria ser mulher. A vazão, o desejo. Que você seja feliz, Thiago. Do jeito que for. Casar? Não. E acharam que a gente não fosse fazer nada. Então, bem-vinda pra sempre ao País das Maravilhas. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.